Não está aparecendo no modo apresentação. Não, tá aparecendo como se você tivesse aberto normal para fazer os slides, quando a gente abre normal. Então, porque eu estou clicando aqui na apresentação e para mim está aparecendo. O que você pode fazer é assim, fecha ele E abre de novo. e abre de novo e descompartilha. Aí você faz todo o procedimento de novo, que às vezes dá certo. Pode ser isso. Bom, pessoal, boa noite a todos. Sejam todos e todas bem-vindos ao nosso último encontro do minicurso. A nossa conversa hoje é com a professora Ana Paula. A professora Ana Paula só está abrindo a apresentação para a gente iniciar. Enquanto a Ana Paula coloca a apresentação dela, eu vou aproveitar para falar com vocês que os encontros, né, os 2 encontros anteriores já estão disponíveis no canal do laboratório, tá? Fazer um convite a todos. Eu já coloquei o link do canal do YouTube lá na sala do Google Classroom. Fazer o convite para que todos possam passar por lá. E pensando, né, no público que a gente tem muitos alunos do curso de pedagogia, professores das séries iniciais, existem 2 outros minicursos que foram realizados aqui no laboratório pelo professor Alan, que inclusive acho que está presente aí, cuja temática acho que vai ser pertinente e interessante para vocês. Né? Um ele trabalha com as operações usando Paint, que é bem interessante, as operações básicas. Tá? E o último que ele fez usando matemática védica, fazendo também para multiplicação e divisão. Né? Então, na ocasião, a gente também teve alguns alunos da pedagogia que participaram e gostaram bastante das ideias. Então, fica o convite para o passeio lá no canal do laboratório. Tá bom? Vamos ver. Isso. Ele não aparece ainda, Ana Paula, como apresentação. Não está aparecendo como apresentação. Deixa eu ver aqui só bem rapidinho. Então, eu vou chamar meu técnico aqui. Deixa eu só ver se eu consigo agora colocar. Não está aparecendo para vocês? Não está aparecendo. Tenta apresentar, ao invés de uma janela, a tela inteira. Vamos ver aqui. No Meet. Sai daí e vai no Meet e coloca apresentação de tela inteira, ao invés de apresentação de uma janela. Eu vou parar aqui. Tela inteira. Não, daí não está aparecendo. Deixa eu ver uma coisa aqui. Boa noite, deixa eu tentar contribuir. Era isso que eu ia falar. Parou de compartilhar, na hora que você vai compartilhar, escolha a opção tela inteira e não janela. É que você está escolhendo a janela e você está clicando para ela ficar não expandida. Então, clique em tela inteira na hora que for compartilhar. Agora. Vamos ver. Aí você vai clicar agora onde está o seu PowerPoint. Você agora aí? sim, aperte F5 agora. Agora. Pronto, está resolvido. Tá resolvido. Olha só, viu só? Essas tecnologias eu não estou dominando muito ainda. Feche essa janelinha que está aparecendo aí. Isso, pronto. Aí, prontinho. Ana Paula, Diz. agradeço a sua presença aqui conosco hoje, tá? E fique à vontade. Tá bom, professor Robson, eu que agradeço. Então, já que você iniciou, eu já vou iniciar agradecendo, né, pelo convite da professora Edivonete, que atualmente é minha orientadora do mestrado, e também a Universidade Federal do Pará e todos os envolvidos, né, na organização, por terem
nos disponibilizado esse espaço para a gente dialogar um pouquinho e aprender bastante, porque eu venho acompanhando os outros dias dos outros cursos e realmente está sendo um aprendizado muito grande. Então, muito obrigada por essa oportunidade a todos vocês, tá bom? Então, boa noite a todos. É um prazer estar aqui hoje, conversando um pouquinho com vocês neste curso, denominado Recursos Metodológicos para Ensinar Matemática na Educação Infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, hoje a gente está se encaminhando para o final desse curso, né, o terceiro e último dia, e eu venho, então, hoje falar um pouquinho sobre materiais de ensino de matemática para bebês. Eu sou a professora Ana Paula Bolzança Grilo Silveira. Atualmente eu estou fazendo mestrado na Universidade Federal da Grande Dourados e atuo como professora da Educação Infantil na Secretaria Municipal de Educação de Santiago, no Rio Grande do Sul. Tá? Então, eu venho, todo o meu processo formativo, bem dizer, a minha vida acadêmica vem da UFGD, né? Fiz minha graduação lá, estou fazendo mestrado, só que eu acabei passando num concurso aqui no Rio Grande do Sul, onde é minha terra natal, e retornei. Então, estou um pouquinho no Rio Grande do Sul, um pouquinho no Mato Grosso do Sul. Então, vamos lá. Então, começando, né, o nosso curso, eu venho apresentar aqui os referenciais teóricos que foram postados no Classroom, que eu encaminhei para o professor. Né? Então, aqui estão os 3 artigos que eu utilizei como referência para montar o nosso curso e que vai trazer algumas ideias de alguns materiais para a gente trabalhar matemática com os bebês, uma faixa etária que muitas vezes não é pensada, né, e que merece muita atenção, porque hoje em dia são crianças que estão dentro das instituições educacionais, né, nas creches, então precisa desse olhar atento de nós professores. Então, primeiro referencial que eu trouxe foi o processo formativo de professoras da educação infantil, analisando ações sobre a localização e percepção do espaço com bebês, da Sandra Aparecida Fraga da Silva, da Andressa Marafiga e também da Anemari Lopes. E a segunda referência que eu trouxe foi Ensinando Matemática aos Bebês, Encantos, Descobertas e Exploração das Relações entre Grandezas, da Luciana Arraias, da Lucinéia Lazarete e da Paula Moya. E o terceiro, então, referencial que eu trouxe, que todos esses vocês vão encontrar no Classroom, é o denominado Musicalidade Bebês em Matemática, O Corpo que Embala, que é da Érica Gomes, da Simone Bueno e da Edivonete Souza de Alencar. Tá? Então, toda a minha apresentação de hoje tem embasamento nesses materiais e estão disponíveis para leitura. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho, né, do ensino de matemática para bebês, né? Esse público-alvo, então, que hoje nós vamos conversar um pouquinho, eles fazem parte da primeira etapa da educação básica, né, que é composta pelos bebês, que são crianças de 0 a 1 ano e 6 meses. Também nós temos as crianças pequenas, que são as crianças de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. E as crianças pequenas, que são aquelas crianças de 4 anos a 5 anos e 11 meses. Essa divisão, né, dessa faixa etária a gente encontra na BNCC, hoje é muito utilizada pelos professores, então vocês vão ter contato com essa divisão dessa faixa etária nesse documento. E eu trago só para especificar que hoje a gente vai falar dessa primeira etapa, né, que são esses pequenos, que vão do 0 a 1 ano e 6 meses. Então, nós vamos pensar, refletir aqui juntos sobre esses materiais para ensinar matemática para os bebês. Então, antes da gente conversar sobre esses materiais que são voltados para o ensino de matemática, é muito importante a gente pensar que nessa faixa etária, nós devemos levar em consideração
a brincadeira, o ato, a ação de brincar, né? Então, esses materiais que eu vou apresentar ao longo, né, da minha fala, tem que ter como eixo estruturante, né, a brincadeira. E não sou eu que estou falando isso, né? São os documentos legais que falam da importância desse ato de brincar para o desenvolvimento da aprendizagem das crianças. Então, aqui eu trago um trechinho, por exemplo, da BNCC, né, da Base Nacional Comum Curricular, porque ela deixa bem explícito essa importância da brincadeira estar presente nos materiais, no nosso planejamento, na nossa organização, quando a gente vai para a sala de aula ensinar os bebês, né? Aqui ela vai falar no caso da educação infantil num todo, só que a gente sempre vai direcionar o nosso olhar para os bebês. Então, na educação infantil, né, as aprendizagens essenciais compreendem tanto comportamentos, habilidades e conhecimentos, quanto vivências que promovem aprendizagem e desenvolvimento nos diversos campos de experiência, sempre tomando, então, as interações e as brincadeiras como eixo estruturante. Então, quando a gente vai pensar nesses materiais, a gente tem que ter esse olhar do brincar. Ainda, né, pensando nisso, não é somente a BNCC que vai trazer essa importância do brincar para o desenvolvimento da aprendizagem dos bebês, né? Para o desenvolvimento da aprendizagem das crianças que se encontram na educação infantil. Mas também nós temos as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, que vão trazer né, esse mesmo olhar no seu artigo 9º, no caso aqui, que é justamente as interações e as brincadeiras, né? Porque é por meio desses atos, dessas ações, que as crianças vão construindo, né, as suas aprendizagens, construindo os seus conhecimentos. Além disso, né, as autoras que eu postei, que eu recém comentei, né, e que está postado lá no Classroom, elas também vão trazer a brincadeira como um eixo estruturante, como um ato fundamental quando a gente vai pensar em materiais para ensinar as crianças. E no caso aqui, que nós vamos conversar hoje, os bebês. Então, a brincadeira, ela põe em funcionamento, né, toda uma complexidade de funções psíquicas, visto que as situações lúdicas exigem da memória, da atenção, da imaginação, do pensamento em funcionamento, para que as crianças possam atuar com os objetos. Então, eu pensando em todas essas funções psíquicas que a brincadeira, né, ela ativa na criança, para que ela aprenda que a gente tem que ter esse olhar atento para que ela esteja inserida dentro de toda a prática educativa, né, de toda a prática pedagógica. E também, né, as autoras, né, que já estão lá no Classroom, falam novamente sobre isso, né, sobre a importância quando a gente falar de bebê, né, de como é importante estudar e compreender o contexto educativo desses pequenos, saber perceber as necessidades deles, o momento exato de realizar a mediação e principalmente respeitar o tempo individual de cada um. Então, além da brincadeira, a gente tem que ter todo esse cuidado, né, de respeitar o tempo da criança, de saber mediar quando for necessário. Então, de estar com os bebês em sala de aula, né, saber que sempre ter aquele olhar atento aos movimentos, aos interesses e aos desinteresses dessas crianças, né? Então, é ter um olhar sensível ao que ainda não conseguem realizar sozinho e precisam da mediação docente. Então, a gente tendo todo esse olhar da importância desse contexto, desses sujeitos que a gente está lidando, da importância da brincadeira, e nós vamos conversar um pouquinho sobre os materiais de ensino de matemática para bebês. E eu sei que, às vezes, muita gente se questiona, como assim ensinar matemática para bebês, né? Então, a gente falar de materiais de ensino de matemática para bebês parece algo que às vezes está tão distante, tão difícil de compreender, só que eles são sujeitos, né, que têm uma capacidade imensa de aprendizagem, e eles precisam, então, desse olhar atento nosso, né, que somos professores, somos educadores.
Então, pensando nisso, né, eu vou apresentar agora alguns materiais para ensinar matemática para bebês. Bom, então o primeiro que eu venho trazer é um circuito com bambolês. Quando a gente pensa num circuito com bambolês, a gente sabe que a criança está desenvolvendo coordenação motora, que ela está realizando várias atividades, né, para o seu desenvolvimento físico. Mas também com esses materiais, a gente pode sim desenvolver conhecimentos matemáticos. Então, quais conceitos matemáticos nós podemos ensinar para os bebês utilizando esse recurso bambolê? Então, primeiro, a noção espacial de em cima, embaixo, né? Dentro, fora. Também os conhecimentos geométricos. A criança, então, ela vai desenvolvendo nesse momento que está realizando esse circuito com o bambolê, e a localização. Então, essa ideia da criança passar todo um caminho de um lado para o outro, né, ela vai tendo essa noção espacial que ela tem que traçar, né, passar, e desenvolvendo todos esses conhecimentos, essas noções de conceitos básicos da matemática, que lá na frente, futuramente, serão muito importantes para elas irem aprendendo aqueles conhecimentos mais complexos que envolvem a matemática. Então, esse é o primeiro material que eu trago para a gente pensar junto. Depois eu vou deixar os comentários para a gente conversando no final, que eu apresento. Quem quiser já anotando algumas ideias, a gente pode depois ir discutindo a respeito de cada um desses materiais. Tá? Então, vejam só o quanto um simples recurso que a gente tem, às vezes, dentro da sala de aula, se o professor souber usar aquele recurso com uma intencionalidade, não só o brincar pelo brincar, a criança vai desenvolvendo essas noções que são fundamentais, que são base para que lá na frente ela tenha mais facilidade de aprender aqueles conceitos mais complexos da matemática, né? Mas claro que a gente tem que lembrar que o professor tem que ser sensível, tem que ter esse conhecimento, né, básico dos conceitos matemáticos, e também saber que essa atividade tem que ter uma intencionalidade para ensinar matemática. Então, não é somente o brincar pelo brincar que vai levar a essa construção do conhecimento. O segundo material que eu trago hoje é uma caixa pendurada. Esses materiais, é importante a gente lembrar que eles estão todos dispostos naqueles artigos que estão disponíveis para vocês, tá? Então, essa caixa pendurada, que é o encaixe de bolas, também, né, tem uma intencionalidade de ensinar conceitos matemáticos. E quais conceitos matemáticos que nós podemos ensinar a partir de uma caixa de papelão com alguns círculos, né, onde a criança pode manipular com bola, com qualquer objeto, de colocar dentro da caixa, retirar de dentro da caixa. Então, o que a gente pode ensinar com ela? A questão da noção espacial, porque você pode disponibilizar para a criança várias bolas de tamanhos diferentes, umas maiores, outras menores. Então, a criança vai tendo essa noção de que a maior é mais difícil de colocar, de que a menor é mais fácil. Então, toda essa questão, né, quando trabalhado com essa intencionalidade matemática, leva a criança a ir construindo esses conceitos, né, de noção espacial, a questão da reversibilidade, porque todos esses materiais de encaixe, quando a criança vai manusear, ela já vai desenvolvendo essa questão da reversibilidade. E para Piaget, né, lá na frente, ela vai acabar desenvolvendo, né, outros conceitos, que, como por exemplo assim, ó, a criança quando vai fazer alguma operação, ela saber que ela pode multiplicar 2 vezes 5 ou 5 vezes 2, ter essa ideia da reversibilidade. Então, ela já vai também desenvolvendo esse conceito, essa aprendizagem, que lá na frente ela vai utilizar, só que de maneira o quê? Mais complexa.
Além disso, então, a gente acaba trabalhando formas geométricas, que também entra na questão dos conceitos matemáticos. A ideia de dentro, de fora, né? Então, vejam só, vários conceitos que lá na frente a criança, que hoje são construídos, lá na frente serão utilizados por ela, né? E que se tornarão a aprendizagem menos complexa do que aquele que não tem essas aprendizagens já estruturadas, já não tem como base esse conhecimento. Depois nós temos também a caixa com recortes de formas. Ela tem quase que a mesma intenção daquela anterior, só que aquela eram somente círculos. Aqui nós temos várias formas geométricas. Então, a criança vai ter essa ideia também de reversibilidade, né? Só que com vários materiais. Então, você não vai precisar só usar bolinha, ou naquela outra caixa você pode usar também outros objetos, pode usar até o urso, o que tiver dentro da sala de aula disponível, né? Só que aqui a criança vai ter um pouquinho mais de dificuldade, porque o tamanho às vezes é um pouquinho menor, dependendo qual a caixa você vai utilizar, qual recurso. E também porque se você vai com aquela intencionalidade do encaixe mesmo, vai disponibilizar só para ela o triângulo, o quadrado e o círculo, ela vai ter que encaixar corretamente dentro, né, desses materiais. Então, a partir dessa caixa, o que você pode desenvolver, quais aprendizagens que a criança pode desenvolver? Então, a ideia de tamanho, né? Se você disponibilizar para a criança as bolinhas muito grandes, ela não vai conseguir colocar, né, dentro da caixa. Então, ela vai tendo já essa noção de tamanho, também de formas, porque como a gente pode ver, tem triângulos, quadrados, círculo, pode colocar retângulo. Então, ela vai vendo que o triângulo ela não consegue colocar, dependendo se ela for encaixar direitinho dentro do círculo, né? O círculo ela não vai conseguir colocar dentro do triângulo. Então, ela vai tendo já essa noção, essa percepção das formas geométricas. Além disso, a ideia do dentro, né? Vamos colocar dentro, vamos depois, ó, está aqui fora. A professora ir trabalhando, né, instigando, explorando essas questões, esses conceitos oralmente. É muito importante. A ideia da reversibilidade, como eu já havia falado, que sempre quando a gente vai trabalhar com esses jogos de encaixe, essa ideia da reversibilidade vai ser trabalhada, acaba sendo, né, trabalhado. Depois, então, dessa caixa das formas geométricas, nós temos a caixa sensorial, que é uma caixa onde a professora vai encapá-la, né? E vai fazer um círculo, e a criança vai colocar a mãozinha lá e retirar os objetos que a professora colocar lá dentro. Bom, e quais conceitos matemáticos nós podemos ensinar para os bebês com essa caixa sensorial? Então, o primeiro também é a ideia de dentro e de fora, né? Então, ó, vamos colocar a mãozinha dentro da caixa. Agora, vamos retirar para fora um objeto. A criança já vai tendo essa noção do conceito, né? De dentro e de fora. Também a ideia das formas, porque você pode disponibilizar dentro dessa caixa sensorial vários objetos com diferentes formas, com diferentes texturas. Então, vai depender mesmo da criatividade, né, do professor, da sensibilidade do professor de ir explorando diversos materiais por meio desse recurso da caixa sensorial. Essa caixa sensorial ela pode ser utilizada também com livros, o professor pode colocar dentro dela livros de diversos tamanhos, de diversas texturas, de diversas espessuras, e a partir desse contato com o livro, o professor ir questionando esses conceitos matemáticos também, né, do quadrado, do retângulo, do formato do livro, né, que vai estar ali dentro. Pode ser só bolinhas para ir tirando e mostrando as cores, pode utilizar outros objetos que tem na própria sala de aula. Então, tudo vai da criatividade, da imaginação
do professor. E sempre tendo aquela intencionalidade do que ele quer ensinar com aquele material, com aquele recurso. A questão do tamanho, né? Então, também é algo que pode ser trabalhado, pode ser explorado com esse material. A ideia de classificação, que é muito importante, porque aqui você pode levar várias bolinhas dentro da caixa, a criança vai tirando e você vai classificando, né, com ela esses objetos que vão estar dentro da caixa. Então, é algo muito importante e que o professor tem que ter esse cuidado de já ir trabalhando, porque por mais que eles sejam pequenos, eles já têm essa capacidade de desenvolver esta aprendizagem. Né? Então, é algo muito importante, é um conceito muito relevante para futuramente ele desenvolver outras aprendizagens de conceitos matemáticos. A questão da observação, a criança então acaba, né, tendo essa ideia, acaba tendo esse olhar mais sensível de observar quando o professor começa a estimular as crianças com relação a esses materiais. E também a ideia de comparação, né? Porque você, no momento que você acaba fazendo a criança observar, classificar, ela acaba também desenvolvendo essa capacidade de comparação. Então, vejam bem, são materiais são recursos bem simples, digamos assim. Às vezes, alguns professores já podem estar usando em sala de aula, mas o que eu acho importante a gente chamar atenção é a questão de que tem que ter a intencionalidade do ensino da matemática. Porque levar a caixa sensorial só por levar o bambolê só por levar a caixa com as formas geométricas só por levar, e não ter essa exploração, essa questão da oralidade, né, de ir explorando com as crianças, não vai desenvolver essas aprendizagens. Então, é muito importante nós termos esse olhar sensível e esse cuidado. Além disso, né, outro material que já foi até ministrado, um curso, né, o primeiro curso, falou sobre livros de histórias infantis, né, para ensinar matemática. Eu venho aqui também trazer os livros de histórias, o quanto ele é importante e ele tem a capacidade de desenvolver aprendizagem de conceitos matemáticos. Só que agora eu venho o quê? Discutindo a questão dos bebês. Né? Então, quando você pega um livrinho que vai trazer, que nem a história do fofinho, que vai trazer todo um contexto, que foi um pintinho, que foi a procura da família, e o professor tem um cuidado de construir um material diferenciado para atender aquele público, ele também acaba tendo a possibilidade de explorar diversos conceitos matemáticos com os bebês. Né? Então, aqui no lado, por exemplo, a professora fez fantoches. Então, você, com esses fantoches, você pode trabalhar a questão da textura, pode trabalhar a questão do tamanho, né? Só que como a gente está lidando com um público diferenciado, que não é do ensino fundamental, que não são as crianças, né, de 4 a 5 anos e 11 meses, nós estamos falando dos bebês, nós precisamos ter esse cuidado, né, em saber adaptar os materiais para explorar os conceitos matemáticos. Então, com o livro, o que a gente pode explorar? No caso, esse livrinho que foram utilizados alguns fantoches. A questão do que é fino, do que é grosso, porque foram utilizadas esponjas, como vocês podem ver. Né? A questão da textura, a questão da quantidade. Então, quando o professor vai contando a história, mostrando os personagens, ele pode já ir quantificando com a criança. Olha só, aqui tem um pintinho. Olha só, tem um cachorrinho. E você ir, né, trabalhando essas questões matemáticas a partir desses materiais. A questão da classificação, porque daí o professor pode pedir para a criança classificar a partir de algum critério, a partir da cor, a partir do tamanho, a partir da espessura, né? Aí tudo vai depender do recurso que ele vai utilizar.
Além disso, né, com a própria história, a gente acaba também desenvolvendo o sistema geométrico, né, porque você vai trabalhar com essas figuras, né, de diferentes formas, e também o sistema de numeração. Então, além da quantificação, você acaba trabalhando, né, já o sistema numérico. Então, vejam só, são muitos conceitos utilizando um recurso que, às vezes, quando a gente não tem esse cuidado, essa percepção, acaba passando e a gente não acaba trabalhando com essa faixa etária que é tão pequena e que precisa dessa atenção para que eles desenvolvam, né, essas aprendizagens. Além, então, das histórias infantis, nós temos o recurso da musicalidade. É outra questão muito importante, né, para essa faixa etária dos bebês. E com a musicalidade, o que nós podemos trabalhar? Então, com a música, com parlenda, que a gente sabe que é um recurso maravilhoso para acalmar, para ensinar os bebês, a gente pode acabar desenvolvendo neles essa aprendizagem da quantificação. Então, quando você leva uma parlenda, 1, 2, feijão com arroz, e eles estão lá felizes ouvindo, você está trabalhando já, desenvolvendo, né, construindo, digamos assim, neles essa ideia de quantificação. A gente também acaba já desenvolvendo o pensamento algébrico, né, a identificação numérica, a sequência, que é algo muito importante também, que a gente acaba desenvolvendo no momento da história, quando você acaba apresentando os personagens para as crianças. E olha só, o primeiro pintinho aconteceu o quê? E vai trabalhando todas essas questões que vão construindo, né, esses conceitos. Bom, então aqui eu trago esses materiais que se encontram nos artigos que foram disponibilizados. Tá? Então, aqui, quem leu, depois quiser discutir mais alguma coisa com relação a esses materiais, estão todos nos artigos. Tá? Daí a gente pode conversar um pouquinho mais sobre eles. Mas, além, né, desses materiais, eu optei em trazer alguns recursos que o livro do PNLD de 2019, ele apresenta. Por quê? O PNLD de 2019, que foi para todas as creches, né, dos centros de educação infantil do nosso país, de 4 livros, o Práticas Comentadas para Inspirar, ele é pensado para as crianças de 0 a 3 anos e 11 meses. Então, é só para o público dos bebês e das crianças bem pequenas. Então, pensando que esse livro está hoje dentro das escolas, que às vezes os professores não têm contato, eu resolvi trazer para mostrar para vocês que lá também tem várias atividades, vários materiais, vários recursos que podem, né, ser utilizados com essa intencionalidade matemática, tá? Então, aqui eu trago 2 propostas. A primeira, então, como esse livro ele é todo dividido em prática comentada, eu trago aqui a prática comentada 1 do capítulo 1, tá? Que é denominada Tecidos, Caixas e 1000 Possibilidades. Então, vejam só, ali tem vários tecidos disponibilizados para as crianças, uma caixa grande onde a criança está entrando, né, e vai estar saindo. Então, vejam que recurso, que é um recurso simples e é um recurso que a gente pode desenvolver, né, aguçar na criança essa questão da aprendizagem dos conceitos matemáticos. O que a gente pode ensinar? Então, a ideia do conhecimento geométrico, né, a criança está entrando dentro daquela caixa, só dela entrar, de ela sair, dela ver que aquele cubo, aquele quadrado, né, ter essa ideia espacial daquela caixa, ela já vai estar desenvolvendo essa ideia. A ideia de dentro, de fora, né? Do que é grande, do que é pequeno, e também a noção espacial, que eu já havia falado. Então, vejam só, são recursos, esse é um recurso que é de um livro, do PNLD, alguns de vocês que já trabalham dentro das creches, né, dos centros de educação infantil,
já devem ter tido contato com esse livro. Então, ele é um livro que traz várias possibilidades de brincadeiras e de recursos, de materiais para ensinar matemática. E além daquela ali que eu trouxe, eu trago a prática comentada 4, que é invencionices com garrafas PET. Então, olhem só, as crianças estão com várias garrafas PETs, elas encheram com papel crepom, uma está ali tampando a garrafinha, a outra está tirando o papelzinho, a outra está colocando o papelzinho, um lá no fundo está olhando para a garrafa. Então, vejam só, um outro recurso que não é difícil de construir, que é muito fácil de construir e que também, quando trabalhado, né, com essa intencionalidade, com esse cuidado do professor, vários conceitos matemáticos podem ser construídos. Então, o que a gente pode, né, ensinar para os bebês com essas garrafas PETs? A questão da classificação. Então, a criança, ela pode classificar, né, essas garrafas pelas cores, pelo que foi depositado dentro dela, né, pelo tamanho, pelo peso, porque às vezes se a professora colocar outros materiais ali dentro e lacrar bem, né, vamos supor com sementes, a criança já vai ter essa ideia também do peso, né? Então você vai pedindo para ela classificar com relação a esses critérios, essas características. O tamanho, você já vai trabalhando com elas. A questão das cores. Então, você pegando garrafinha transparente, você vai colocar papéis de cores diversas. A questão da numeração, você já pode também ir trabalhando com esse material. Dentro e fora. Então, como a gente viu, tem crianças retirando os papéis que estavam dentro da garrafinha, outras estão colocando. Então, quando você vai disponibilizar esse material para a criança, o professor tem que estar ali sempre mediando a partir da conversa, da oralidade, dos questionamentos, né? Para que a criança vá interiorizando esses conhecimentos. Aí até eu acho importante eu colocar aqui que lá no início eu falei dessa importância da mediação, né, quando vai trabalhar com esse público, porque o professor precisa estar sempre junto com eles são crianças muito pequenas. Então, vejam só, se no ensino fundamental já é de grande relevância o professor estar ali mediando, com os bebês é ainda maior, né, esse cuidado. Por quê? Porque eles, para realmente aprender, eles precisam que o professor esteja ali presente, que o professor tenha, de fato, se apropriado daqueles conhecimentos que ele está querendo ensinar para aqueles pequenos, né? Então, por isso a importância dessa mediação, porque quando a gente fala assim, ó, vamos trabalhar com as garrafas PETs, não é só largar as garrafas PETs para as crianças manipularem sem ter esse questionamento, esse trabalho do professor. Então, tem que estar ali presente. A questão das formas, a questão do aberto, do fechado, porque como a gente está falando de garrafas PETs, a criança vai abrir, vai fechar, né, se for só papéis que foram colocados ali dentro. Então, além de você trabalhar toda essa questão da coordenação motora, que é muito importante nessa faixa etária, você está trabalhando também esses conceitos, né? Bom, então, hoje foi isso que eu preparei hoje para trazer para vocês. É importante lembrar que, eu vou retornar aqui, que nesse livro eu trouxe aqui 2 atividades, mas ele é um livro que tem muitas atividades. Todas têm ali, já vem com o código da BNCC e com os campos, né, dos saberes, então elas já vêm deixando bem explícito as atividades quando tem a intenção de trabalhar a matemática com as crianças, tá? Então, o professor, quando pega esse material, ele já vai conseguir ter esse olhar, né, e já pode ir ali procurando essa que trabalha matemática, né? Então, ele ajuda a conduzir
o planejamento nessa parte. Ele auxilia bastante, tá? E ele tem várias atividades mesmo. Ele é um livro bem grossinho, então é só ser explorado por nós professores. Tá? Então, pessoal, é isso que eu trouxe hoje para a gente conversar um pouquinho sobre materiais para ensinar matemática para bebês. Seria isso. Daí agora eu abro para discussões, para a gente conversar e um pouquinho mais sobre esses materiais e quem tirar dúvidas também com relação ao que eu acabei de apresentar. Então, muito obrigada pela atenção de todos e pela disponibilidade. Nós vamos ter um tempinho para perguntas, Ana Paula? Claro, professor. Eu fui Então, rápida na minha fala? Não, deixa eu ver aqui o horário, não acompanhei aqui. Temos horário, né? Temos horário, né, professor? Pode temos. ser. Ah, então tá. Não, claro. Então, pessoal, quem que tiver perguntas aí para a professora Ana Paula, fiquem à vontade, só levantar a mão aí. Eu vou parar minha apresentação. Pode ser? Renata, pode ir? Boa noite, professora. Boa noite, colegas. Eu fiquei muito. Inicialmente, eu fiquei meio. Realmente, essa aula de hoje não vai ser tão interessante, porque eu não trabalho com crianças. E aí, mas me surpreendi mais uma vez, e com uma surpresa boa. Porque eu tenho uma netinha de um ano e um pouquinho, e me aguçou diversas atividades para estimular. Eu não havia pensado nesse formato do brincar com a caixa, com os formatos. A gente tende a recorrer a recursos já fáceis, né? Aqueles brinquedos já pré-feitos, né? Que a gente compra. Mas eu achei interessante que, como a criança também, o despertar dela é muito. Ele é assim, pelo menos eu vejo pela minha experiência como mãe. É, eles querem manusear o material, têm a curiosidade, mas logo depois eles perdem o interesse, né? Então a gente compra aqueles materiais caríssimos e logo depois eles perdem o interesse, fica jogado pela casa. E eu adorei esses recursos que você mencionou, das caixas, dos formatos, dos diferentes formatos. Já estou olhando aqui embaixo da minha mesa, as caixas de papelão já vão me servir para eu construir amanhã, professora. Amanhã eu já quero construir esses joguinhos para estimular ela nesses conceitos matemáticos. E nunca havia pensado dessa forma, né? De que esses brinquedos teriam essas finalidades matemáticas. A gente imagina que só é o brincar pelo brincar, mas assim, o brincar direcionado, ele realmente é bem mais interessante. Adorei essa ideia de dentro, fora da caixinha. São coisas muito possíveis de se realizar com as crianças, elas gostam muito. E eu só quero agradecer, eu adorei. Já estou olhando aqui meus materiais, meus EVAs, e já estou pensando em como é que eu vou cortar amanhã para fazer essas caixinhas. Se tiverem mais estímulos para essa faixa etária de 1 ano e 2 anos, professora, não se acane, que eu vou adorar todos. Obrigada, professora. Ana Paula, só uma questão. Você tirou a apresentação, mas a tela do seu computador continua compartilhada, tá? Opa! Você tem que descompartilhar no Meet aí embaixo, no botão da apresentação do Meet. Isso. Aí, agora tá jóia. Prontinho. Que bom, Renata. Fico muito feliz de ter contribuído.
né? Porque a intenção do curso é justamente isso, é trazer para vocês vivências, né, que vocês possam, de fato, colocar em prática no dia a dia profissional, em casa com o netinho, com o filho, porque eu acho que essa é a intenção quando a gente faz um curso, né? É trazer esses conhecimentos teóricos também, claro, né? Só que também trazer algo que vocês possam levar para a sala de aula e algo que possa agregar à prática pedagógica de vocês. Então, fico muito feliz que você tenha gostado. Estou aberta a mais questionamentos, a mais contribuições. A Flávia, que levantou a mão, né? Isso. Oi, professora, boa noite. Excelente conteúdo, mas eu queria perguntar, a senhora falou para a gente tomar cuidado na hora que for construir os fantoches, por exemplo, construir os brinquedos, porque a criançada nessa faixa etária, os bebês, eles põem, acho que põem tudo à boca, acho que era nesse sentido, né? Eles podem engolir partes pequenas, peças plásticas, e eu queria saber se a senhora tem ideias, porque eu trabalho com reuso de resíduos sólidos já, mas eu tenho uma dificuldade grande com preparar material para criança pequena e para bebê, porque não tem como você. Para as crianças maiores, por exemplo, às vezes a gente faz as bolas para ver peso, a mais pesada, mais leve, com papel ou com plástico, e aí você, olhando a atividade ser desenvolvida, prestando atenção e recolhendo o material todo no fim, não acontece nada. Agora, aqui na minha terra diz criança cega a gente. Não sei se diz isso aí. Então, para os bebês menores, eu não tenho como trabalhar com reuso de resíduos assim. Existe alguma técnica que a senhora conheça, um tipo de nó, uma coisa que não largue de jeito nenhum, porque a gente fica amarrando os fios de malha e tal, mas para bebê até 2 anos, 1 ano e meio, é complicado construir material com reuso de resíduo, né? Até a garrafa PET, eu já trabalhei com garrafa PET também. Você corta a garrafa, mas tem que passar um ferro de passar na boca da garrafa, porque senão corta o dedinho, né? Então, até as garrafas eu já consigo trabalhar também. A tampa da garrafa, quando ela é fechada, coloca chocalho dentro, feijão, arroz e outros materiais dentro da garrafa, líquidos coloridos, né? Com o restinho da canetinha colorida, aquele miolo, você coloca ela dentro da água, faz uma água colorida para trabalhar, né, com água colorida, e é barato, seria lixo, né? Agora, a tampa da garrafa PET também tem que ser colada com super bonder ou com cola quente, porque senão eles tiram, engolem e bebem a canetinha. Então, a senhora tem alguma ideia desse tipo de coisa? Então, Flávia, assim, ó, faz muitos anos que eu fiz o curso normal, depois eu fiz a faculdade. Então, desde quando eu me formei no curso normal, eu já comecei a trabalhar com educação infantil. E eu sempre tenho, assim, em mente que tudo, na verdade, tudo é perigoso se a gente for pensar nisso, né? Então, nós, professores, temos que estar constantemente atentos, mediando tudo que a gente vai fazer com as crianças. Eu acho que a gente não pode limitar eles a ponto de não oferecer a garrafa PET, não oferecer essa possibilidade deles abrirem e fecharem uma garrafa PET com medo que eles vão se machucar, né? A gente tem que estar ali atento, cuidando, utilizando práticas que a gente possa fazer com que eles possam vivenciar, né, essas atividades e manipular esses diferentes materiais. Por exemplo, assim, eu sempre trabalhei com grupos pequenos. Quando eu fazia alguma proposta de alguma atividade, eu sempre dividia a minha turma, colocava uns lá brincando com as pecinhas, com os brinquedos no tapete, e pegava um outro grupinho de 2, 3 e colocava no outro tapete para mim desenvolver aquela atividade daquele dia, né? Mas eu não deixava de fazer por medo. Então, que nem a garrafa PET. Eu nunca deixei, não vou deixar o bebê desrosquear e rosquear a tampinha porque eu tenho medo que ele se corte. Não, claro que a gente vai ter um cuidado, se tiver o plástico
um pouco tortinho, que possa arranhar o bebê, a gente vai, né, evitar de levar esse material, mas eu não vou limitar o meu fazer, o meu uso desses materiais por conta desse medo. Né? Então, isso é algo que eu levo para a minha vida, como se diz, prática. Eu coloco em prática dentro da sala de aula. Eu procuro utilizar estratégias que eu possa utilizar os materiais. Que nem fantoches, né? Quando a gente vai fazer. Fazer com esponja, com material, se você vai dar para a criança, de fato, ficar ali manipulando, mexendo, você tem que usar esses materiais com que ele possa pegar e você, consequentemente, vai estar ali mediando, né, cuidando, que a gente fala tanto do cuidar e do educar nessa faixa etária. Então, você vai ter que estar ali cuidando, né, a todo momento. Então, são coisas assim que você vai ter que, como que eu vou falar? Ter que ir equilibrando, né? Ter um equilíbrio, ir medindo o que pode e o que não pode, mas não deixar de fazer por conta desse medo excessivo que às vezes a gente tem, e eu sei que muitos professores têm, porque eu também já acabei tendo, né? E isso foi algo que eu fui construindo comigo mesma. Então. Professor, eu só fecho as garrafas quando é líquido. Quando é coisa sólida, Tá. eles abrem e fecham, porque a própria garrafa PET, ela não tem a boca da garrafa PET, se for, você observa, né, naquele espiralzinho que fica para fechar a garrafa, como tem o parafuso, naquele, você olha se ela está ok e usa. A garrafa só não pode estar muito envelhecida, amassada, com quina, mas a garrafa é tranquila de usar. E passando o ferro na garrafa cortada, resolve que ele dá uma emboladinha para dentro, então resolve 100%. É só cortar o canto arredondado e passar ferro na borda inteira. Quando for, por exemplo, para fazer um material que não é a garrafa em si. Agora tem esse negócio dos nós. Eu já tive um aluno que ficou engasgado, eu puxei de volta a malha, pelo nó da malha para o lado de fora da boca. Ele engoliu o fio de malha inteiro, ficou só o nó para o lado de fora. Nossa. Aí eu puxei de volta da garganta da criança, a malha com o nó de volta. Eu trabalho com turmas maiores, porque geralmente, eu trabalho na periferia e são aulas voluntárias. Por enquanto, eu faço parte de um grupo aqui que trabalha com voluntariado e comecei o curso de pedagogia tem pouco tempo. Então, às vezes, tem 40 crianças. E aí eu fico com 40 crianças e duas monitoras. Aí, por isso que eu estava perguntando se existia, assim, tipo um nó de marinheiro, 3 voltas, amarrado grego, que existisse para poder eles não conseguirem arrancar as coisas. Porque não adianta, eles arrancam nem a Super Bonder, entendeu? Eles arrancam tudo. Não, eu sei, criança, São estratégias que a gente tem que tentar ir lidando, né? Quando são mais crianças, às vezes fica um pouco mais difícil, mas a gente tem que tentar né, ir estimulando eles, utilizando esses materiais. Eu sei que às vezes não é tão fácil, né? Eu já trabalhei com turmas bem grandes também, então é o que eu falo, são estratégias que a gente tem que ver o que vai se adaptar para aquela turma, o que não vai se adaptar, né? Tem que ir utilizando desse jeito, mas não conheço, Flávio, vou tentar pesquisar alguma coisa com relação a nós. Eu estou procurando isso para poder pegar as turmas maiores, porque é misturado, a gente fica assim com... A última que eu peguei eram 8 bebês e os outros, até chegar a 40, eram crianças maiores. Aí a gente separou os bebês para ficar só comigo. E as maiores ficaram sob a supervisão das monitoras. Porque aí machucar joelho e tal, brincando com coisa no meio de uma praça, é coisa que acontece mesmo. Agora, com os bebês, não, né? Aí, nessa turma, eu tinha feito umas bolas de meia. Alguns miolo de papel, outras com miolo de plástico, com reuso mesmo, amassa papel de revista e faz. Aí costura a meia bem costurada. Com as crianças menores, eu trabalho a bola de meia mais lisa, porque as maiores, para trabalhar a textura, eu costuro umas coisas ao redor da meia, com lã, com linha de bordado, com tecido mais rústico, com um tecido um veludo, essas coisas. Então, vou
costurando florzinha, coração, quadradinho nas bolas, e as maiores, ok, elas até levam as bolas à boca, mas elas não arrancam. Agora, os bebês, eu faço as bolas mais lisas e com... Já aprendi umas costuras para virar a borda para dentro e outras coisas, mas esse negócio do nó, eu fiquei muito horrorizada com essa malha arrancada de um tapetinho. Eu fiz o tapetinho para a cabeça do fantoche. A malha estava toda entranhada, como aquele tapete de reuso de resíduo mesmo, que o pessoal faz, de trançada, e a criança arrancou o negócio do meio do tapete. Mas, enfim, eu vou fazendo aqui. Eu adorei sua aula, professora. Obrigada pela contribuição. E eu adorei esse seu questionamento. Eu vou também procurar, porque realmente é o que eu falo, cada turma é uma turma, né? Mas algo que nunca aconteceu comigo. Você vê, você trouxe uma experiência que te assustou e que você está aqui querendo compartilhar e achar uma saída. Mas eu vou também procurar alguma ideia. E fica a dica, né, Flávia, que eu sempre falo assim, criança é muito rápido, realmente. Então, a gente tem que estar, assim, sempre, sempre, sempre em cima, porque senão eles nos assustam mesmo. Já que a senhora falou em compartilhar, eu vou compartilhar. Eu comecei há muitos anos atrás, eu tenho outra graduação, resolvi fazer pedagogia agora. E aí, há muitos anos atrás, eu trabalhava com ateliê nas festas, o pessoal trabalhava com palhaçaria e não sei o quê, e eu comecei a fazer ateliê de artes nas festas. Aí, eu lembro das primeiras vezes que eu fui com só uma monitora e muita criança e tal, a criança comia, botava na mãozinha a babá, porque vão com as babás, né, para as festas que tem como contratar, tem dinheiro para contratar a gente, as crianças vão tudo com babá. Só que as babás vão para brincar também, então elas agarravam nos giz de cera junto com as crianças, brincavam lá, e num deslize, assim, da babá e da monitora e tal, a criança mordeu um pedaço da coxinha, mordeu um pedaço do giz de cera, mordeu um pedaço da coxinha, mordeu um pedaço do giz de cera. Quando a gente foi ver, estava tudo misturado, a criança com 2 dentinhos na frente, tudo pintado, com coxinha e giz de cera. Aí, por isso que eu digo, criança cega a gente. Ainda bem que a mãe era tranquila, quase morreu de rir, porque numa dessa, com a mãe, numa dessa, sei lá, tinha pedido meu trabalho. Obrigada, professora. Por nada, Flávia, eu que agradeço. Professor Muriel, levanta a mão. Isso, boa noite. Eu quero, na verdade, parabenizar a aula, né, e falar dessa importância de trabalhar matemática com as crianças, as menores, no caso, os bebês e as crianças menores e as crianças um pouco maiores. Sobre, na verdade, eu tenho fazendo um trabalho nessa questão dos anos iniciais, no caso, 1º ao 5º ano, mas nunca já havia lido alguma coisa, mas, assim, em especial da matemática com os bebês, eu gostei muito, e aí é um pouco do alerta que eu deixo, principalmente para quem está cursando pedagogia ou vai cursar, né? Essa sua aula seria maravilhosa, vai ser maravilhosa para quem tá se formando ou está estudando, porque, assim, a gente encontra muita dificuldade nas crianças que chegam no 1º ao 5º ano sobre a questão da matemática. E na creche, né, nesses espaços, quando não se trabalha adequadamente, as crianças não conseguem evoluir nesse sentido. E trabalhar matemática do jeito que você mostrou, eu fiquei encantado, muitas ideias surgiram, e assim, a gente percebe que, infelizmente, a grande maioria, isso é comprovado, tem dados para comprovar isso, que, infelizmente, a grande maioria que escolhe pedagogia escolhe por alguns motivos, inclusive o de não gostar da matemática. Isso é comprovado. Aí, quando chega lá, descobre que vai ter que estudar matemática e que vai ter que trabalhar matemática com os anos iniciais. E, assim, trabalhar com bebê, trabalhar com as crianças menores e trabalhar matemática nesse formato é magnífico, assim, deixou encantado, era mais um parabéns, assim, e fiquei mesmo encantado nesse formato que você apresentou, a brincadeira não só como brincadeira, e trabalhando os conceitos matemáticos a partir dela, né? Então, fiquei
encantado. Era mais, assim, um elogio mesmo, porque o seu trabalho a sua apresentação foi magnífica, e que os estudantes da pedagogia, não trabalho com essas séries menores, né? Foco mais na questão dos anos finais e agora nos anos iniciais, mas em formato de trabalhando com formação de professores num grupo, mas assim, fiquei encantado, parabéns mesmo. Ai, que bom, professor Muriel, fico muito feliz de ouvi-lo. E é que nem o senhor falou, realmente isso é muito importante a gente começar a trabalhar isso na educação infantil, porque, por exemplo, assim, eu apresentei várias atividades que você pode desenvolver a questão da classificação. E essa classificação, lá na frente, vai ser muito importante para a criança na questão do conhecimento estatístico, na questão do sistema de numeração, né? Então, esse conceito, veja bem, o conceito classificação, a criança vai estar levando para essa, né, lá adiante, essa facilidade que envolve a estatística, a questão do número. Então, essa base é muito importante. Uma das atividades que você apresentou também dá para trabalhar a questão do conceito do agrupamento. O aluno chega, a criança chega no primeiro ano do ensino fundamental, e depois, quando chega no terceiro ano, for trabalhar as 4 operações de fato, a grande dificuldade hoje é para ele entender, compreender as 4 operações, ele primeiro entender e compreender agrupamento. Se a criança chega sem ter essa percepção, ou se ela não, ou se o professor que está trabalhando não conseguir trabalhar esse conceito de agrupamento com a criança, ela vai ter dificuldade para compreender a adição, a subtração e, consequentemente, a multiplicação e depois a divisão. Quando chega lá no 5º ano, quando for chegar no 6º, aí está o desastre. Infelizmente, é isso. E aí, eu sempre falo para alguns colegas sobre isso, de trabalhar desde cedo o conceito de agrupamento com a criança. Tive a oportunidade, eu ia lhe perguntar se tinha algum trabalho em especial para alunos do campo, crianças do campo. Eu tive a oportunidade de participar de um curso de formação de professores aplicado pela escola de aplicação da UFPA, mas coordenado pela UFPA aqui de Altamira, nas Resex, né? Inclusive, também sou mestrando nessa área, mas da etnomatemática, por conta do trabalho nesse curso de formação em magistério. E aí nós tivemos a oportunidade em uma das escolas, lá da Resex do Iriri, e nós chegamos num período em que estava acontecendo as aulas para as séries iniciais, e a professora falou que estava com dificuldade de trabalhar as 4 operações com as crianças. Nós tivemos a oportunidade de ir à beira do rio Xingu e criamos uma brincadeira que foi de coletar pedras, pequenas pedras. Então, essas pedras eram coletadas, então foi uma brincadeira, levamos a ludicidade para a aula, foi uma brincadeira coletar as pedras de vários formatos, né? Evitar aquelas grandes, mas assim, pequenas, né? E vários formatos e cores, e depois trabalhamos o agrupamento dentro já da sala de aula, e dentro desse conceito fomos trabalhando a questão das operações matemáticas, em especial adição e subtração, porque é base para compreender a multiplicação, que nós sabemos que a multiplicação são formas de trabalhar a adição, né? Enfim, e aí foi perceptível, depois de 45 dias de trabalho lá, que o aluno conseguiu passar a compreender um pouco mais, né? E nós contribuímos nesse formato. Então, assim, dentro da escola do campo, não sei se você já tem uma ideia nesse sentido, em especial a escola ribeirinha, né? Se tiver já uma experiência, alguma coisa nesse sentido, seria interessante também. Mas, mais uma vez, parabéns. Muriel, eu não tenho nenhuma experiência com escola rural ou ribeirinha, mas eu imagino eu imagino que haja poucos trabalhos pensando nesse público, que seria muito importante até a gente ter um olhar mais sensível para eles também, né? É que nem eu falo assim, quando a gente vai pesquisar o ensino de matemática para os bebês, vocês vão ver que são poucos os materiais que a gente encontra. Então, eu acredito que nesse público que você está falando, também seja a mesma situação, né? E daria um trabalho riquíssimo e bem, assim, singular, porque eu acho que não é muito comum, não. Eu nunca tive contato com material que trabalhe com esse público.
mas vou pesquisar, porque a minha mãe trabalha numa escola rural e, olha só, já me despertou um olhar com relação a isso. Muito bom. Obrigada pelas colocações, Muriel.